Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade à nossa lição, hoje a lição 11, que fala sobre o discipulador e a igreja contemporânea. Nós temos um texto básico que está lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 2. Creio que os amados irmãos conhecem bem esse versículo, do capítulo 12. E nós falaremos sobre a igreja contemporânea. Não é? Hoje um assunto muito difundido na internet com relação a assuntos de releitura da Bíblia, uma questão assim parecida. Mas é fundamental, que o discipulador por si consiga enxergar a questão da igreja contemporânea e como se vão formando essas igrejas. Né? E elas existem, a igreja, quando ela se desenvolve, principalmente hoje, que há uma velocidade muito grande na comunicação, há uma velocidade muito grande de contextualização. Então a igreja atual, ela precisa entender esses movimentos. Lógico, não perdendo a essência doutrinária, não perdendo a essência que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, o anelo por Deus, está na página 115, o anelo por Deus e sua presença aumentam e, consequentemente, assume-se novas posturas e convicções devido à morte diária do velho homem pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós, como crentes em Cristo, salvos em Jesus Cristo, nós precisamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. E esse crescimento na graça se dá devido à questão contemporânea, o que nós estamos vivendo, a contemporaneidade, as questões da palavra de Deus aplicadas para os dias de hoje, ações da igreja no passado, elas precisam ser vividas também no dia de hoje. Então Jesus, ele, em seus ensinos aos discípulos, aos religiosos, o povo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela está acima de toda e qualquer mudança contextual, toda e qualquer mudança que avance, que mude o ambiente. Então a verdade é Cristo. Cristo não muda, ele permanece. Cristo, ele é contemporâneo. Cristo, ele é contextualizado. Quando a gente fala de contextualização, principalmente missionários, por exemplo, que entram em uma nova cultura, ele entra num novo contexto. Quando se fala em cultura, fala em código social, fala em comportamentos. São várias as contextualizações que fazemos quando nós somos inseridos em uma outra cultura. E hoje nós estamos vivenciando isso. Existe, por uma parte, um lado em que fazem com que a gente aceite qualquer coisa sem passar pelo crivo doutrinário bíblico, e aqueles que confirmam, estão firmes aí e continuam firmados na doutrina bíblica. Então a igreja contemporânea, ela precisa de visão, ela precisa de uma visão, e de uma visão muito ampla com relação a isso, não saindo da doutrina bíblica. Então, a pergunta que fala aqui no texto, na página 116, diz assim: que igreja serei? A igreja morta, rústica, fria, insensível, cansada, organizada com pessoas da religiosidade do mausoléu, ou a igreja que protagoniza uma história de grande luta
e indeléveis vitórias pela autoridade no nome de Jesus. É isso que nós precisamos viver na igreja contemporânea, né? Sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vivenciando a palavra, vivendo a palavra, falando sobre a justiça, né? E é isso que é o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa senão a salvação do homem. É fazer com que o homem mude de direção. O homem que vive no pecado, ele mude a direção dele. Essa é a igreja contemporânea. É a igreja que atravessa os séculos, que atravessa os tempos, com a mensagem centralizada em Jesus Cristo, né? Não precisa inventar nem reinventar. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara com relação, quando ela fala da santificação, é muito clara. Então a santificação, ela é inegociável, entendeu? Inegociável a santificação, porque é com a santificação que nós nos aproximamos de Deus. E a palavra de Deus sempre foi, desde os tempos passados até hoje, sede santos porque eu sou santo. Então qualquer atitude, qualquer mudança que afeta a santificação, que afeta a minha vida em Cristo Jesus, ela é prejudicial à nossa caminhada com Cristo. Então nós precisamos caminhar com Cristo. Essa é uma realidade. Sermos sensíveis ao Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo e buscar em Deus os dons espirituais. Entendeu? Se nós buscamos em Deus os dons espirituais, nós precisamos nos aproximarmos dele. Nós precisamos sermos cheios do Espírito. Senão, não há como a atuação do Espírito Santo e nos usando nos usando como canal dele. Então nós precisamos disso. É uma caminhada. Não é fácil. O mundo espiritual não mudou, ele está aí. Existem os ataques espirituais, existem as lutas espirituais, os demônios estão aí, né? Estão operando através dos filhos da desobediência. A carnalidade do homem também está aí, né? Muitos são carnais, né? Deixa a carne aflorar, tomar conta da vida. Então é tudo isso. A igreja contemporânea, ela precisa saber como tratar todas essas situações. E para isso, a palavra de Deus. Nós precisamos fundamentar a nossa vida nela. Então a igreja, também existe a igreja política e padronizada, né? Aquela igreja que geralmente quem chega de fora, né, o discípulo está aí, está discipulando, o discípulo discipulador. Então ele, quando o novo crente, ele precisa ser introduzido, né, entre os membros, ser abraçados pelos membros, e encontra aí uma igreja política, uma igreja padronizada, a chamada panelinha, né? Que aqui ninguém entra, nós temos o nosso clube, o nosso grupo, e no nosso grupo ninguém entra. Então esses tipos de igreja política precisa acabar, né? A igreja, quando a igreja mesmo, é a igreja de Jesus Cristo. E a função da igreja em Jesus Cristo é o abraçar o pecador, né? Abraçar aquele novo convertido que está chegando, está caminhando com ele e abraçando ele, esse novo convertido. Amém? Então nós ficamos por aqui. O próximo estudo nós tocaremos na página 117, que fala sobre a membresia, que possui ranços religiosos, possui frequentadores diários e ocasionais, e tem muitos adeptos, e por aí vai. Essa lição 11 é uma lição bem extensa, uma lição muito rica, nós podemos aprender muito com ela, e baseada em Romanos, capítulo 12, do verso 1 e 2, né? Não nos moldarmos, né, a esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, conformeis. Essa palavra no seu original ela fala sobre moldar. Então a igreja contemporânea está aí, mas nós
não podemos nos moldar ao mundo, né? A nossa palavra é uma palavra que vai de encontro ao pecado. Então, e existe uma sutileza nesse tempo, e é a mesma sutileza que Satanás usou em Gênesis. Não foi bem assim que ele disse, né? Não é bem assim. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com a velha palavra do inimigo, que é desde o Éden. Isso não tem problema, não é bem assim, isso não tem nada a ver, isso não é pecado, você não vai sofrer com isso. É mesmo o discurso desde o Éden. Então nós precisamos ter cuidado com tudo isso, com essa igreja contemporânea, o discípulo, o discipulador, né? Amém? Então Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre a sua vida de forma extraordinária. Amém.